Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O programa Bicicleta Brasil virou lei em 2018. A iniciativa da proposta de incentivar novas alternativas de mobilidade é de autoria do deputado Jaime Martins, do PROS de Minas Gerais. O parlamentar, que completou 6 mandatos na Câmara dos Deputados, atuou em várias frentes. Ele é o convidado desta edição do Palavra Aberta para fazer uma retrospectiva dos seus mandatos. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Jaime. Tudo bem, Regina. Estou aqui às suas ordens para a gente falar desses 24 anos aqui na Câmara Federal. Isso. Primeiro eu queria que o senhor falasse desse projeto, Bicicleta Brasil, e também das propostas que o senhor acompanhou aqui, relatou nessa área de transporte, de mobilidade. Na verdade, foram 1.032 proposições legislativas nesses 24 anos. Se tomarmos as semanas úteis de trabalho na casa, são 2 propostas por semana. E eu procurei sempre fazer proposta de conteúdos importantes para o Brasil, para melhorar o nosso país. O Bicicleta Brasil é um desses projetos. Tramitou aqui por quase uma década e agora se transformou em lei depois da aprovação do Senado e depois da sanção presidencial. É um programa para incentivar o uso da bicicleta dentro dos programas de mobilidade urbana, que prevê que toda cidade com mais de 20 mil habitantes se obriga a colocar no plano diretor esse planejamento das ciclovias e destina recursos, parte dos recursos das multas que são arrecadadas, também recursos ordinários do orçamento, enfim, várias fontes de recurso para poder financiar, desde programas educativos, programas de segurança para o ciclista e espaços também adequados de bicicletários para que as pessoas possam usar a bicicleta e ter ali próximo ao seu local de serviço, fazendo inclusive conexão com os demais modais de transportes. Então esse é um dos 1.032 projetos que nós aprovamos. O senhor também relatou agora do Sistema Nacional de Viação, não é isso? Semana passada aprovamos da Comissão de Viação e Transportes o projeto do Sistema Nacional de Viação. Será uma bíblia para o setor de transportes. Ali estão previstos todos os portos, todos os aeroportos, todas as hidrovias, todas as rodovias e o traçado das ferrovias. E eu fiz um traçado muito ousado, mas que está sendo cumprido. Eu já tinha relatado esse projeto há alguns anos atrás, há cerca de 10 anos atrás, e houve vetos na época, mas o projeto continua andando num vazio jurídico. Agora nós estamos retomando e colocando nos termos adequados. Incluindo, inclusive, as ferrovias, não é? As ferrovias, eu faço um traçado bastante interessante, porque as ferrovias são muito importantes para um país de dimensão continental e cuja base da economia ainda são produtos primários. A nossa economia é do agronegócio, da soja principalmente, de outros produtos agrícolas, dos minérios, Então são produtos de baixo valor agregado no mercado. Então esses produtos não podem estar nas estradas nem nos aviões, eles têm que estar nas ferrovias. Então eu fiz um traçado, a Ferrovia Norte-Sul, por exemplo, que era um pequeno traçado de ferrovia lá no Tocantins, se transforma verdadeiramente numa ferrovia Norte-Sul. Ela sai de Barcarena, no Pará, e vai ao extremo sul do país, no Porto de Rio Grande, intercalada por ferrovias transversais que ligam os principais portos do Atlântico. Barcarena, no Rio Amazonas, um pouco mais embaixo de Ponta da Madeira, em São Luís, um pouco mais abaixo também Pecém e Suape, em Ceará e Pernambuco, um pouco mais abaixo também uma ferrovia Fiol que chega na Bahia, no sul da Bahia, litoral sul da Bahia, a ferrovia transcontinental que atravessa Norte-Sul e atravessa Minas Gerais e chega ao Porto de Açu, no norte do Rio de Janeiro. Essa ferrovia transcontinental, inclusive, ela corta Mato Grosso, corta Rondônia, Acre, e eu consegui aprovar também a continuação dessa ferrovia no Congresso peruano, portanto ela chegará a um porto no Pacífico,
Ou seja, todos os portos do Atlântico estarão interligados a um porto de grande dimensão no Pacífico. Agora, deputado, eu queria que o senhor falasse também sobre a pauta ética, que o senhor aqui acompanhou, relatou, como a imunidade parlamentar, também a ficha limpa. São 53 projetos para reduzir, eliminar a corrupção no Brasil, que é um dos grandes flagelos do povo brasileiro. Então, várias delas, algumas já foram aprovadas, né? Por exemplo, a lei do ficha limpa. A lei do ficha limpa, ela tramitou apensada um substitutivo que eu havia feito quando era vice-presidente da Comissão Constituição e Justiça. Ficou aí por 10 anos na casa, perambulando por aí, parada praticamente. Quando houve o movimento das ruas, que se coletou 1,5 milhão de assinaturas, e as entidades como OAB, CNBB vieram para pressionar e apoiaram, o projeto deles tramitou apensado ao meu, e aí ganhou forma de vir para o plenário e ganhou agilidade e velocidade. E a lei do ficha limpa hoje é uma lei de referência. A imunidade parlamentar também, eu fui o relator da imunidade parlamentar que modificou o conceito da imunidade processual. Eu mantive a imunidade material, que é aquela que assegura que o parlamentar tem toda a liberdade para votar, para se expressar, para se manifestar, mas ele não fica imune a processos caso cometa crimes comuns. Ou seja, o Supremo, caso haja indícios veementes de provas, ele pode abrir um processo contra o parlamentar. A Casa poderá se manifestar, naturalmente pela maioria no plenário, para barrar o processo, caso julgue que esse processo seja inconveniente, inadequado para o funcionamento da Casa. Mudou, não é? Completamente esse perfil, completamente, né, o conceito, e nós temos viu aí alguns casos, infelizmente, né, mas alguns parlamentares que chegaram a ser presos, mesmo no exercício do mandato, em função dessa mudança no conceito de imunidade parlamentar, e muitos aí estão sofrendo processos quando cometem crimes, né? Afinal, essa casa aqui é uma casa de representação popular, não pode ser confundida com a casa que vai abrigar marginais, pessoas que cometem crimes. Mas a pauta ética é bastante extensa. Está aí tramitando na Casa, projeto de minha autoria que transforma o crime de corrupção em crime hediondo. Está aqui também tramitando o projeto de lei que autoriza o Conselho Nacional de Justiça a demitir os juízes corruptos. Hoje, quando o juiz é pego no contrapé, cometendo qualquer tipo de crime, vendendo sentença, a penalidade dele é se aposentar mais cedo, com o salário integral. Ou seja, isso é um verdadeiro absurdo, um assinte com a sociedade, com quem paga impostos. Ou seja, eu faço um projeto de lei que permite que o Conselho Nacional de Justiça julgue, avalie e, caso haja provas consistentes, haja uma condenação, o juiz perca o cargo. Perca o cargo e vá para a iniciativa privada sem aposentadoria e sem nenhum direito. Afinal, é um marginal, é um criminoso que usou a toga em benefício pessoal. Sim. Então, são alguns dos projetos, né? Também sobre os ministros, a indicação de ministros. Essa é uma PEC muito importante, porque nós estamos vendo aí o desgaste do Supremo hoje perante a sociedade. Havia um tempo em que todo mundo conhecia a escalação da seleção brasileira e ninguém sabia direito o que era o Supremo. Hoje se inverteu. Ninguém sabe a escalação da seleção brasileira de futebol e os ministros supremos são muito conhecidos, a grande maioria, pelo seu desgaste, pela sua atuação. Não pode mais ser a mera vontade do presidente da República, não é? Quase todos os que passaram na presidência da República tiveram algum nível de acusação de corrupção, ou seja, eles quase que necessariamente virão a ser julgados dentro do Supremo. Então não pode ser eles a escolher aquele que vai fazer o seu julgamento ou que vai julgar os seus colegas de partido. Então, como é o sistema hoje? O presidente indica e o candidato a ministro supremo vai para o Senado fazer o beijamão dos senadores para que seja sabatinado e aprovado. Não exige sequer curso superior, fala apenas em notório saber jurídico, que é uma coisa bastante interpretativa, notório saber jurídico, não é? Então, eu faço a mudança, coloco uma maior participação da sociedade, um filtro da própria OAB, um filtro da própria magistratura, né? E aí então um filtro do Congresso Nacional para que chegue aqui de fato pessoas sem comprometimento político partidário,
pessoas que possam fazer os seus julgamentos com isenção, que é o que se espera de uma Corte Suprema do país, né? Julgando com celeridade, julgando com isenção e promovendo realmente justiça. Então essa é uma PEC muito importante e eu espero que ela seja aprovada, que ela continue tramitando aí, dado a relevância do tema para o país. Deputado, o nosso tempo está acabando, mas eu queria uma última pergunta. O senhor, nesses 6 mandatos, na experiência que o senhor teve aqui, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da perspectiva para a próxima legislatura, esses 4 anos que virão, com o novo governo. O senhor não se candidatou novamente, mas eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho o que o senhor espera. Não, olha, a gente sempre tem uma esperança, né? A gente tem que viver olhando para o futuro com esperança. A gente não pode se desesperar pensando que o futuro será igual ou pior ao passado. Tivemos uma grande renovação aqui na casa, tivemos uma eleição completamente atípica das histórias tradicionais das eleições, não venceu o candidato que mais gastou dinheiro, ao contrário, venceu um candidato que aparentemente gastou menos na sua campanha, apenas com um discurso mais firme em relação ao combate à corrupção, um discurso mais firme em relação ao combate à criminalidade. Então esse foi o discurso vencedor. Eu espero que isso possa se transformar na prática, mas eu espero também que as duas partes se desarmem um pouco, né? Nós tivemos uma eleição extremamente acirrada, uma eleição que dividiu o Brasil. Então, de um lado, a esquerda que não perdoa porque acha o presidente eleito extremo no radicalismo, do outro lado também o presidente que de alguma forma alija toda essas pessoas da esquerda. Não existe no Brasil nenhum partido que tenha monopólio da corrupção. Esse é um problema que está em todos os partidos e infelizmente está com o ser humano, aquela coisa de levar um pouco de vantagem pelo exercício do cargo que você está exercendo. A gente precisa mudar a consciência das pessoas. Isso é coisa de educação, é coisa de geração, é coisa cultural que a gente precisa modificar isso. A gente está feliz e vai viver feliz quando todos que nos cercam também estão felizes e vivendo em paz. Então, a minha expectativa é favorável, tem que ser favorável. Nós temos que dar um crédito ao presidente que está assumindo, um crédito de confiança nele, na sua equipe, né? Ele tem procurado fazer escolhas técnicas de pessoas com capacidade, aparentemente uma equipe ilibada, e eu espero que isso continue. Tem ali alguns ícones, né, como Sérgio Moro, que ganhou notoriedade pelo trabalho na Lava Jato. Eu espero que o Moro seja bastante eficiente na sua tarefa, na sua missão de ajudar o governo a combater a corrupção e que seja isento, não é assim? Aonde houver corrupção, sem bandeiras políticas, sem bandeiras partidárias, que ele possa agir com firmeza. Então, o presidente eleito, como governador também do meu estado, os governadores que estão assumindo também têm esse crédito. Agora, a população tem uma certa paciência, né? Assim, serão alguns meses de lua de mel e a situação não é fácil. Tanto a situação dos estados como a crise econômica é um pano de fundo bastante difícil. Portanto, tem que ter atitudes cirúrgicas. É preciso que vá corretamente nos problemas e que saiba atacá-los para que a vida dos brasileiros volte a melhorar e o brasileiro volte a ter paciência com o governo e com os nossos homens públicos. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigado. Também Regina, com toda a colaboração que o senhor sempre deu aqui para a TV Câmara. Mesmo depois do mandato, se quiser eu venho para cá para a gente conversar um pouco mais, viu? Obrigado. Tá ótimo, obrigada. Eu conversei com o deputado Jaime Martins, do PROS de Minas Gerais, que ele fez um balanço do seu mandato, aliás, dos seus 6 mandatos. Você pode acessar este e outros programas no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.